Bom dia, irmãos. Eu os convido a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Nós vamos acompanhar a leitura a partir do verso de número 45, porque eu quero ressaltar nesta manhã alguns detalhes que tornam ainda o nosso estudo da noite mais rico. Na verdade, eu vou um pouquinho antes. Eu vou começar no verso 33, que vai ter um detalhe lá que nós vamos precisar. Então, acompanhe a leitura. Vai ser basicamente o mesmo texto da noite, só que nós vamos ressaltar coisas diferentes, eu vou ter focos diferentes nestas duas ocasiões. Diz Mateus 27, a partir do verso 33, assim: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram-se entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentado ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Até aqui. Vamos pedir a Deus que nos abençoe através de uma oração. Deus amado e bendito, nós te damos graças pela vinda do Redentor, pela maneira como se tornou semelhante a nós que éramos semelhantes a Ti. E ao tomar a forma do servo, salvou os servos, nos livrando da servidão do pecado, para sermos servos de Deus. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora, não só mais como servos, mas porque nesta transformação, tal como Ele era, o Senhor nos tornou Teus filhos. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, como filhos que somos, que o Senhor abra os nossos corações em entendimento, para que absorvamos esses detalhes sobre os quais conversaremos e nos deleitemos na Tua palavra, e saibamos reconhecer com gratidão, humildade e louvores aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz em nosso benefício. No nome de Cristo Jesus, o Senhor, nós oramos. Amém. O Evangelho do Rei, como
É conhecido o Evangelho de Mateus, justamente o evangelho que mais enfatiza nos momentos finais como os líderes judeus usaram essa acusação que eles apresentaram aos romanos de que ele era um rei e usurparia os comandos de Roma, a maneira como eles usaram isso para escarnecer e zombar da cara do Redentor enquanto ele passava por aquela humilhação, por fim, pela sua morte, o que era absolutamente necessário, como falaremos logo mais à noite. Mas o que está acontecendo aqui, que nós não podemos perder de vistas, é um propósito maior. É claro que tem muitas coisas que eu gostaria de falar ainda no Evangelho e sobre o acontecimento em si, mas nós precisamos nos manter nos trilhos do propósito do evangelista. Porque é fundamental que sobre esses trilhos a gente aprenda a andar, para que na leitura posterior, e assim que eu espero, que os irmãos releiam Mateus, e se houver alguma dúvida nós temos todo o evangelho de Mateus gravado para que essas dúvidas possam ser dirimidas. Mas observe, se você aprender a andar nesses trilhos, você vai aprender a tirar daquele evento aquilo que Mateus, Lucas, Marcos ou João planejaram ressaltar. Então hoje eu vou falar de um detalhe que é importante para entender o todo, mas que não é Mateus quem enfatiza. Mas é importante para entender o contexto de Mateus. Quem vai enfatizar a verdade que eu quero no final tratar é o apóstolo João. Mas para tornar claro, mais vívido aquilo que Mateus quer enfatizar, eu julgo importante a gente levar em consideração aquilo que João nos relata. Porque uma parte do que João está dito não foi dito antes. João termina com a expressão que me interessa, mas é Mateus quem monta o quadro. Então nós precisaríamos dos dois evangelhos para chegar à conclusão que vamos chegar hoje juntos. O evangelho de Mateus é o evangelho, eu tenho repetido isso ao longo desses meses, tenho repetido isso ao longo das exposições, é o evangelho que tem um objetivo muito claro à medida que as linhas vão passando. O objetivo de Mateus é que, na medida que você leia esse evangelho, você seja confrontado com Jesus e aquelas conclusões que todo mundo espera que o autor escreva, ele muda de assunto na expectativa de que o leitor fique frustrado e complete. Mateus é um livro interessantíssimo porque ele foi planejado e projetado para interagir com o leitor. E à medida que a gente interage com o texto, a gente entende e participa do Evangelho de Mateus. Outra coisa que é importante os irmãos saberem, e claro que eu só estou dizendo isso no fim, porque assim é que fica mais legal, eu já sabia isso desde Mateus capítulo 1, mas a gente só vai dizendo isso quando está assim, às vésperas de terminar, torna a coisa mais interessante. O Evangelho de Mateus foi um evangelho projetado para ser lido no mínimo 2 vezes. Ele não é um evangelho que você senta e lê e termina a história e diz, ok, legal, entendi. Mateus é um livro que faz com que você vá desconfiando de quem é o personagem que ele está descrevendo, qual seja Jesus Cristo, e quando chega no fim você é confrontado com Jesus ressurreto. E nós não chegaremos, pelo menos eu não chegarei até a ressurreição. Eu falarei sobre a crucificação e a morte e o significado disso. Mas reparem, Mateus deseja que no fim do evangelho você se sinta tão constrangido pelaquela informação e que você releia agora o evangelho, prestando atenção nos detalhes, à medida que você o relê, e vá vendo que o caráter messiânico de Jesus estava presente desde o começo. O que eu tenho feito ao longo desses meses, então, é expor o texto como se nós estivéssemos fazendo as 2 leituras ao mesmo tempo.
fazendo a primeira leitura e interpretando essa leitura a partir da segunda, aquela projetada por Mateus. Mas ainda assim eu recomendo aos irmãos que, em algum momento, se não do dia ou dos próximos meses, em algum momento da vida, releiam Mateus para experimentar isso. O Evangelho de Mateus enfatiza muito duas questões. Logo no começo nós percebemos Jesus sendo apresentado como o rei de Israel. E esse é todo o problema. Mateus é um judeu escrevendo para judeus, na língua que os judeus entendem. E é por isso que o material básico de Mateus são as profecias do Antigo Testamento, que ele faz questão de mostrar que Jesus cumpriu nos seus mínimos detalhes. Mas a partir do momento que nós entramos no capítulo 26, as coisas começam a mudar. Mudam dramaticamente. Mateus recheia o seu evangelho de ironia. Ironias que vão mostrar ainda que as profecias estão se cumprindo. Esse é o objetivo. Nós lutamos um pouquinho com algumas informações, porque não somos judeus, então nós não temos as profecias tão vívidas na nossa memória, tão conhecidas nossas, mas Mateus vai colocando aqui de modo que qualquer judeu que conhece bem o Antigo Testamento vai identificando os pontos e vai ligando esses pontos, chegando à conclusão. Mas à medida que ele vai fazendo isso, ele costura uma trama. Não é uma linha, não é uma seta, mas uma trama. Há vários outros fios entrelaçados nesse fio principal que vão dando mais do que um simples eixo no qual andar. Vai mostrando um tecido que vai sendo construído à medida que o leitor e o escritor chegam ao entendimento correto de quem é Jesus. Nessa trama, Mateus não mostra só que Jesus é rei, mas que este rei, que é sacerdote e profeta, é o Messias. E onde que isso começa a ficar claramente evidente? No capítulo 27. Capítulo 27 é quando todos esses fios começam a se amarrar, a se encontrar, e nós começamos a perceber que esse tapete vai chegar ao fim. Estamos chegando às bordas, porque as tramas começam a se fechar, o desenho começa a ficar claro e os nós começam a ser dados, como que encerrando o processo. Então agora, aquele de quem foi revelado ser profeta, sacerdote e rei, chega no fim com o seu reinado aparentemente em perigo, pois ele é o rei de Israel, fica claro ao longo do texto, mas agora ele está preso, foi julgado e condenado à morte. Parece que o reino está em perigo porque o rei está para morrer. E é justamente esse o alvo da zombaria dos escribas, dos fariseus, da liderança, dos anciãos, quando zombam dele dizendo, esse aí é o rei de Israel. Estou lendo aí o verso 41 e o verso 42. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Curioso ver que ainda tem tanta gente que lida com o evangelho da mesma forma que os principais sacerdotes, escribas e anciãos, só para descrever o verso 41. Muitas pessoas ainda lidam com Jesus na base do desafio. E porque a gente lê pouca Bíblia e assiste muito filme, acha que a vida é assim. Se o Senhor é Deus, aparece. Se for verdade que o Senhor existe, então faça isso. E essa era a maneira como a liderança que matou o Senhor Jesus lidava com ele. Na base do desafio. Nós vamos crer em você se você fizer o que a gente quer. E tem muita gente que lida ainda assim com o Senhor Jesus Cristo. Ao longo das últimas semanas, e eu sou cheio de detalhes, né? Ontem, na despedida, um irmão da igreja, eu não vou dizer que é o irmão Ailton, senão ele vai ficar famoso porque o nome dele fica na internet. Mas me procurou e disse assim, aqui na região tem um pastor, um tal de pastor dos telhados. Eu passei a apreciar um outro pastor, o pastor dos detalhes, só para ver se rimava um pouquinho, pastor dos telhados, pastor dos detalhes. Sim, eu gosto muito dos detalhes, acho que os detalhes fazem
toda a diferença, e eu vou chamar a atenção dos irmãos para mais detalhes esta manhã, mas esse não é um detalhe qualquer, lidar com Jesus como se ele fosse alguém que a gente manda. Mas eu sou cheio de detalhes. Um desses detalhes eu mudei ao longo dessas últimas semanas. Onde está o detalhe? No final das orações que eu tenho feito. Isso é em casa, aqui, mas quem presta atenção em detalhes, notou que há algum tempo, assim que entramos no final do capítulo 26, no início do 27, eu mudei a maneira de terminar as orações. Será que alguém percebeu isso? Eu sou chatinho, eu gosto de detalhes, tem que prestar atenção. E eu passei a me referir a Jesus como o Senhor. Por que eu passei a fazer isso? Porque é assim que ele começa a ser apresentado. O que você vai notar na narrativa final do Evangelho é que Mateus apresenta alguém que está preso, que está apanhando, que está sendo surrado, humilhado, mas de uma forma tal que você fica constrangido e na leitura você é meio que compungido e levado a dizer que este é o Senhor. Ele comanda as situações, ele conhece as circunstâncias e ele as determina, ele as controla. E começa a ficar claro, apesar do que está sendo dito. E por que apesar? Às vezes as pessoas pensam, os cristãos são muito insistentes, estão vendo o seu Messias, o seu Salvador, apanhando, morrendo e insistem que ele é o Senhor. Mas aí é que está todo o drama desta trama. Quando Pedro tenta impedir, Jesus diz, eu estou indo porque eu quero. Eu tenho poder para terminar e encerrar isso a hora que eu quiser, mas eu preciso ir até o fim. Tem que ser assim, e insiste. E as coisas começam a ficar ricamente irônicas. Por exemplo, os anciãos dizendo para que ele desça da cruz, quando Pedro tentou dizer o mesmo, e ele disse, não, é para isso que eu vim, é que eu preciso ficar. Então, mais para frente, quando diziam que ele salvou a muitos e a si mesmo não se salva, ainda no verso 42, bom, ele veio para isso, para não se salvar, para salvar os outros. E a ironia vai, ou seja, esses homens estão escarnecendo de Jesus dizendo verdade. O que prova que a gente pode usar a verdade para o mal. Dizem que eu vi li um teólogo dizendo que a verdade é firme e dura, e às vezes ela fica tão maciça, tão dura quanto um taco de beisebol, e a gente não hesita em dar com ele na cabeça dos outros. A verdade pode ser usada para o mal. Então eu quero ressaltar alguns detalhes para os irmãos. A primeira coisa que eu quero que os irmãos se lembrem, para que esses detalhes fiquem evidentes, é a do contexto. Meus irmãos, nós ainda não saímos do mesmo episódio. Mateus muda a sensação de tempo. Mateus vem até o capítulo 26 falando dos 3 anos de ministério do Senhor Jesus. Mas parece que a coisa fica um pouco mais lenta. Mateus para de olhar de maneira mais geral, mais macro, e começa a olhar mais micro, mais nos detalhes. Pega uma lupa e amplia esse tempo do suplício do Senhor Jesus, nos dando detalhes como se o ritmo diminuísse um pouco, para que a gente pudesse prestar mais atenção a alguns pequenos detalhes. Então ainda estamos na Páscoa. Está amanhecendo o que para nós seria aí a sexta-feira, não é? Então o contexto é a Páscoa. E porque o contexto é a Páscoa, nós não podemos nos esquecer das identificações que Mateus está construindo para o leitor. Não é só o que Jesus fala, mas principalmente o que Mateus narra que ele fez. Durante todo esse evangelho, aquelas primeiras impressões dos primeiros 4 capítulos ainda estão sendo trabalhadas no Evangelho. Ainda é preciso que você tome uma decisão sobre quem é Jesus. Não para você, não é aquela decisão pentecostal, fajuta, rasa, quem é Jesus para você.
Mas o fato é, a que conclusão você chega a respeito de quem é Jesus? Ele é o Deus conosco ou ele é um nazareno qualquer? Como Mateus constrói essa conclusão? Mostrando simplesmente quem ele é. E a gente é meio que forçado a chegar à mesma conclusão que o centurião vai chegar quando da morte do Senhor Jesus. E eu vou trabalhar isso melhor à noite. Não é? A conclusão não foi lida. Se você quiser conferir, está no verso 54. Quando depois dos sinais, eu não vou pregar só sobre os sinais, mas vou guardá-los para a noite, onde ele, com grande temor, ele confessa que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Mas vamos manter aqui na questão que Mateus está ressaltando. Ele está no final mostrando que Jesus continua sendo profeta, sacerdote e rei. Não é só rei, é que o rei fica mais evidente, porque ele é o rei que é sacerdote e profeta. Veja bem, onde que Jesus é mostrado como profeta? Bom, ele disse que as coisas iriam acontecer, disse que era assim que Deus queria que acontecesse, e à medida que vai acontecendo, a gente vai vendo que está acontecendo da mesma forma que Jesus previu. Profeta. Ele é o rei, é assim que ele é chamado e é assim que ele se comporta. Mas na medida que o rei está sendo apresentado nos seus momentos finais, um sacerdote começa a ficar mais evidente. O sacrifício que o sacerdote vai fazer. E o que é curioso aqui, e que a gente não tem como fugir, é o fato de que Jesus está indo ao monte, está indo ao Gólgota, está indo para o sacrifício. O sumo sacerdote presidia as imolações dos cordeiros, presidia os sacrifícios. Jesus começa a se comportar como sacerdote, fala do sacrifício, mas a gente só está vendo um homem subir. A cena que nos lembra automaticamente é a cena de Abraão com Isaac subindo Moriá. E Isaac vira e pergunta: cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? E Abraão, pela fé, diz: Deus proverá. E a gente gosta de parar por aí. Deus proverá. Mas já há algum tempo eu tenho prestado atenção no detalhe, porque o verso não diz isso. Não, Abraão não disse Deus proverá. Vocês já repararam nisso? O que de fato Abraão diz é que Deus proverá para si. Abra sua Bíblia em Gênesis 22, verso 8. Quando você for decorar a Escritura, não decore as palavrinhas que as pessoas querem ressaltar, decore o versículo inteiro. E bastará que você veja o que Abraão disse para você conferir aí. É claro que você pode preferir o verso 14, não é? Porque Deus-se nome àquele lugar de Deus proverá. Mas não foi só isso que Abraão disse, não é? No verso 14, na verdade, não é tudo o que Abraão disse. O verso 14 é o resumo do que Abraão disse. Para caso você queira saber, Jeová Jirê ficou conhecido, não é? Ou Iavé Jirê. O verso 8 é o verso que me interessa. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Essa foi a resposta de Abraão. Deus não proverá. Não é a ideia que Deus vai prover tudo. Ele vai fazer isso, obviamente. Mas o que Abraão estava dizendo é que Deus providenciará para si um cordeiro que ele aceite como sacrifício. Mas por enquanto ele mandou subir. E lá em cima ele contou para Isaac o que Deus havia pedido. Então, volte para Mateus, porque é debaixo dessas informações que nós vamos trabalhar alguns detalhes importantes aí no texto.
Quais são os detalhes que eu quero ressaltar? Nós ainda estamos lá no capítulo 27 e Jesus está sendo entregue para a crucificação. Então vamos só lembrar aqui que o Messias apresentado por Mateus é neste evangelho evidenciado pela expressão Filho de Deus. Mas eu não quero me ater nela agora. Eu quero me ater aqui a um detalhe, a dois detalhes. O primeiro deles é com respeito ao vinho. Tá? No verso 33 e 34, nós somos apresentados à crucificação. Eles chegam ao lugar onde normalmente os romanos faziam as suas execuções. E lá está Jesus no lugar de Barrabás. Provavelmente, não sabemos, mas provavelmente. O povo trocou Barrabás por Jesus, optou pelo conhecido malfeitor, e Jesus foi crucificado entre dois ladrões. E no verso 34, olha que detalhe interessante, que normalmente, eu pelo menos nunca vi ninguém trabalhar expositivamente, é que deram para beber a Jesus vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Aí você se pergunta, o que é que há neste texto que chama atenção? Então existem dois níveis aí. Os espertinhos, dos quais eu fazia parte, e os detalhistas, que eu procuro me colocar no grupo. É claro que você já sabe o que significa o vinho com fel. E é por isso que você acha que esse texto é importante. Mas sabe o que me chamou a atenção? É Jesus provar. Não te incomoda isso? Jesus está carregando a sua cruz. Ele não consegue, por conta do peso e de ter sido surrado tão terrivelmente, que no verso 32 nós somos apresentados a um personagem que só aparece aqui, um tal de Simão Cirineu, que carrega a cruz para Cristo nos seus momentos finais. Ele chega lá, Jesus é pregado à cruz e lhe é dado vinho com fel. E o que me incomodou foi o fato de Jesus provar o vinho, não o fato de ele não querer beber. Eu vou explicar o que significa o vinho com fel, mas o que me chamou a atenção para isso foi Jesus provar. Por que me chamou a atenção o fato de Jesus provar? Meus irmãos, porque Jesus não precisava provar. Por que ele não precisava provar? Pense um pouquinho. Jesus, meses antes, anos antes, semanas antes, dias antes, vem dizendo: nós vamos descer para Jerusalém, lá nós celebraremos a Páscoa, e eu serei entregue aos principais do povo, eles farão muitas coisas comigo. Mateus vai descrever agora que coisas eram essas. Eles vão me maltratar, eu serei morto. Aí quando no Getsemane Pedro vai defender, ele falou: não, é assim que deve ser, era assim exatamente que nós tínhamos planejado. Põe a sua espada na cintura. Jesus conhece cada detalhe, cada aspecto, cada momento, cada passo, cada respiração, cada pequeno e insignificante detalhe do processo que o levará à cruz. É absolutamente conhecido de Jesus. O que me causa estranheza é que Jesus tenha que provar o que estão lhe dando para ele saber o que ele vai beber. Não é esquisito? Ele sabe o que tem dentro daquele copo ou pendurado naquela esponja. Ele sabe. E a questão é, por que é que Jesus não fez o que muitos mágicos fariam hoje para mostrar que ele é um ser divino e o Messias? Alguém lhe oferece um copo ou na esponja, no caso aqui nós não sabemos como lhe foi dado a beber, mas lhe é oferecido. Vamos pensar num copo aqui para facilitar, porque não é dito no que, então vamos no copo. E lhe é estendido um copo, e Jesus olha para dentro do copo e sabe o que tem lá dentro. Então ele diz: não, vinho com fel eu não quero. E isso faria o soldado arregalar os olhos e dizer: será? Verdadeiramente tu és o filho de vinho, ou o que tem dentro do copo? Tem gente que adoraria um Jesus assim, não é? Tem gente que vende um Jesus assim, que fala desse Jesus como se ele fosse o Messias, porque ele adivinha o que você tem. Tem alguém aqui com calombo e Deus quer curar.
Tem alguém aqui com uma coceira e Deus quer curar. E a gente adora um Jesus que diz assim: eu sei o que tem dentro do copo, eu não quero beber isso. Mas você sabe o que tinha dentro do copo? Talvez você ache que o tal do vinho com fel era tudo que aquele copo tinha. Mas o que me chama a atenção é Jesus bicar o copo. Por que ele fez isso? Porque ele tinha que provar para recusar. Ele já sabia. Por que não recusou de primeiro? Bom, vamos entender primeiro o que está acontecendo aqui. Em Mateus, é usada a expressão fel aí, né? Na sua Bíblia em português, mas nós não sabemos exatamente o que Mateus quer dizer com isso, não é? O fel era uma substância esverdeada, semelhante a bilis, que era colocado nas bebidas. Um outro evangelho vai se referir a essa bebida como vinho com mirra, não é? Vinho com mirra. Então eu já ouvi muito dizer que a mirra era um perfume, não é? Se bebia com vinho, é esquisito, né? Ninguém bebe vinho com azarro, então fica esquisito. Aonde que Mateus quer chegar? A ideia é que esse negócio, para um evangelista é mirra, para Mateus é fel, dava à bebida um sabor amargo. Será que estavam tentando amargurar o Senhor Jesus? Será que queriam que ele sentisse o amargor da sua morte? Ao contrário. O fel junto ao vinho, ele cumpria uma profecia do Antigo Testamento, porque eu vou chegar nela já. Mas antes do fel, eu quero falar do vinho. Eu não vou adiantar, estou doido para falar do fel, para eu chegar logo onde eu quero chegar, e eu vou ficar adiantando material. Deixa eu obedecer meu cronograma aqui. Por que é que Jesus não bebeu do vinho com fel? Primeiro motivo, porque ele prometeu que não faria isso. Lembram? Ele prometeu não beber deste fruto da videira, senão conosco novo no reino. E a gente perde o detalhe. É oferecido a Jesus vinho com fel, e o primeiro motivo pelo qual ele não toma o vinho com fel, que tem propriedades medicinais ali, que vão ajudá-lo a passar por aqueles momentos finais, ele se recusa. Primeiro, porque ele havia prometido que vinho não mais seria bebido até que nós estivéssemos incluídos no processo. Então agora ele se recusava. Ele deliberadamente o fazia para mostrar. Veja, não é a Jesus que a coisa está sendo apresentada, mas a nós. Ele precisou provar do vinho, para reconhecer o vinho na boca, para dizer: não, eu prometi aos meus que eu não tomaria mais desse fruto da videira, até que eles bebessem comigo servindo. Então ele provou para tornar claro que ele estava recusando o vinho e que o fazia por nossa causa. Mas por que mais Jesus havia... e eu acho que esse é o segundo motivo. Quer dizer, esse seria um motivo ótimo. Nós poderíamos nos deleitar nele e falar: nossa, quanto que Jesus mantém a sua promessa e o fez por nossa causa. Mas a minha pergunta é: por que Jesus foi tão deliberado? Por que deixar claro este detalhe? O meu primeiro motivo, então, cumprir em relação ao vinho a sua promessa e mostrar que ele não estava brincando quando ele falou o que disse. Jesus estava levando a sério o que ele falou. Então, se hoje você acha que Jesus é como você, que promete as coisas, mas que só não faz na sua frente, não. Jesus até hoje não bebeu esse vinho, não tocou em vinho, porque ele espera para beber novo convosco. E até lá nós temos que beber o vinho, porque faremos daquela forma até que ele venha. Ele não estava de brincadeira. Eu não vou beber vinho até beber com os meus novo, com eles, e assim será. Mas o segundo motivo que me chama a atenção
é porque esse tipo de bebida amarga aliviava as dores ligadas aos sofrimentos que Jesus já havia passado e os que haveria de passar. Esse era um ritual comum, porque essa bebida o fel tornava, embora o vinho ficasse amargo, tornava o vinho mais potente. E isso entorpecia os sentidos de quem ia para a cruz. Aonde que os romanos queriam chegar com isso? A crucificação era um espetáculo, não era só a condenação à morte. Era um espetáculo, a pessoa ficava humilhada e eles colocavam às vezes as cruzes à frente dos portões do império, para que as pessoas quando passassem, repare que é justamente esse o caso, verso 39, diz que os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. Então Jesus estava exposto como um outdoor, dizendo: é isso que nós fazemos, os romanos dizendo, com quem acha que é rei de alguma coisa aqui dentro. E eles colocavam aquilo de maneira clara e evidente, as pessoas passavam e viam aquele espetáculo. E por conta da bebida e outras coisas, a amarração, a quebra dos ossos, tudo aquilo tinha um significado. E o fel com vinho fazia com que a coisa durasse mais. Uma crucificação, a morte por crucificação podia demorar dias. Dias. Repare que esses ladrões já estavam lá crucificados quando Jesus foi à cruz. Então, Jesus não queria ser entorpecido. Jesus queria estar absolutamente sóbrio e consciente, sem qualquer tipo de alívio. Agora, abra sua Bíblia em Provérbios 31, que é onde eu quero chegar desse ponto, e veja com seus próprios olhos Provérbios 31, verso 6 e 7. E esse é o primeiro detalhe desta manhã que eu quero ressaltar. Provérbios 31, versos 6 e 7. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito. Geralmente, quando você vai estudar o texto, para esse versículo que as pessoas apontam, alguns estudiosos. Aí você fica, puxa, olha só, exatamente isso que aconteceu. Jesus estava perecendo, Jesus estava morrendo, e o que lhe foi oferecido foi uma bebida forte, ou seja, vinho amargo aos amargurados de espírito. Mas aí você percebe outro detalhe, né? Que depois de espírito tem um ponto e vírgula, não tem um ponto, não acabou. Aí entra o verso 7 dizendo: para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e das suas fadigas, não se lembrem mais. Essa é a razão porque o Senhor Jesus não bebeu o vinho com fel. Ele não tinha pobreza da qual esquecer, e ele não tinha fadigas ou misérias sobre as quais lembrar, e é por isso que ele queria estar absolutamente consciente e sóbrio, para que ele não se esquecesse nem por um minuto qual era o objetivo dele estar na cruz. E a razão é você que está sentado aí, porque são as suas pobrezas e as suas fadigas que a bebida forte faz esquecer, que Jesus fez questão de lembrar. Então, aquele cântico que diz: ele pensava em mim, ele pensava em ti, ele pensava em nós, é verdade. Ele não foi lá simplesmente para se deixar morrer, mas ele queria estar lá sabendo o que estava fazendo, e por isso não entorpeceu nem o corpo nem a mente. Ou seja, se ele bebesse, repare, o texto diz que é dado a bebida
não que ela deve ser bebida. Ao ver cumprida a profecia, uma vez que lhe foi oferecida a bebida forte, ele diz: o oferecer é cumprimento da Escritura, mas eu não posso beber, porque se eu o fizer, eu esqueço da pobreza que me traz aqui, eu esqueço das fadigas que me levaram à cruz, e a razão de eu estar aqui é justamente essa. E é por isso que Jesus não aceita. Ele tinha justamente que se lembrar, para que nós fôssemos eternamente lembrados, que Ele estava ali por causa da nossa pobreza, e a sua fadiga era por nossa conta. Repare, às vezes, a gente até quer se dar pelo próximo, mas a gente não quer pagar o preço de fazer isso. E o que Jesus fez foi não fugir dos centavos do seu sofrimento. Era um direito de quem era crucificado ter sua dor aliviada. É uma ilustração, não é que seja pecado. Estou falando antes, para depois eu lá da África não ficar sabendo que houve uma enxurrada de problemas por causa do que eu falei. Então não é pecado. Pecado não é. Mas é como uma mãe que vai ter o seu bebê por parto natural e resolve, aquela pelidural que chama, né? Não tem como descolar um vinho com fel na espinha, porque alivia a dor. É como se essa mãe soubesse que o seu filho tem propósitos especiais no plano de Deus e dissesse: não, eu não quero uma pelidural. Eu quero passar por isso sóbria. Eu quero saber e sentir cada dor que dói ter esse bebê. E Jesus recusa a pelidural da sua própria crucificação. Mas é um direito. É um direito. Não quero que minha esposa sofra, não quero que a esposa de ninguém sofra. Não acho que seja pecado nem tomar pelidural, nem fazer cesariana. Embora no nosso país a cirurgia da cesárea seja considerada um parto. Mas tudo bem, não vejo nenhum problema com isso. Eu nasci de cesárea, então não posso condenar o que me trouxe até aqui. Mas reparem, Jesus não quis escapar da dor. Nós adoramos fazer isso. Se a gente puder servir o próximo sem que isso nos doa, se a gente puder fazer o que Deus pede de nós sem que isso machuque, se a gente puder viver essa vida e servir a Deus e ao próximo, amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, no maior conforto que a gente imaginar ser possível, a gente vai fazer. Só que o que a gente esquece é que amar os outros inclui dores e sacrifícios. E Jesus estava disposto a pagar os centavos desta dívida. Eu estou usando essas expressões agora ligadas a pagamento, centavos, para te preparar para o próximo detalhe, que ainda não chegamos nele. Mas, repetindo, Jesus não fugiu dos centavos do seu sofrimento. Antes os incluiu para que nada restasse que não fosse pago. Guarde essa palavra. Note, entretanto, adiante aí a sua Bíblia, aonde? Lá em Mateus. Volte para Mateus 27. Você vai ter que voltar a Mateus 27 só para depois desvoltar. Mas volte para Mateus 27. Note, entretanto, que Jesus não estava absolutamente indisposto a beber toda e qualquer bebida. Note o verso 48, que é outra coisa que me incomodou. Jesus está indo para a crucificação, carregando a cruz. Eles chegam no Gólgota. Então, como preparação para subir na cruz, lhe oferecem vinho com fel. Ele faz questão de provar para recusar. Do vinho eu não bebo. Do vinho eu não bebo. E eu não bebo porque eu fiz uma promessa que se liga a Provérbios. Eu não quero esquecer porque eu estou indo para lá. Mas uma vez lá, diante do seu brado de maior sofrimento, Deus meu, por que me desamparaste? As pessoas olham para a cruz e acham que a dor maior que Jesus
sofreu, e acho que os pastores erram demais em glamourizar um momento tão cru, tão terrível, tão cruel. Aí, os seus braços estendidos, outrora estendidos para o abraço, agora na cruz, cujos pregos perpassavam suas mãos. Pá, pá. Ah, pelo amor de Deus! O sofrimento de Cristo não tinha a ver com suas dores físicas, mas com o abandono que todos que vão para o inferno provarão, e que enlouqueceu Jesus. Ele clama, ele não dá um gritinho, ele não fala. Repare o que o texto diz no verso 46, ele clama em alta voz: Deus meu, por que me deixa só? A grande dor da cruz é a separação, entre aspas. A palavra para separação em grego é morte. A separação que ele sofre do próprio Pai. Aquele que desde toda a eternidade com ele era ligado e gozava de comunhão plena e perfeita. Agora a prova de uma separação que não lhe cabe. E o camarada fica lá fazendo o som das marretadas do prego na mão de Jesus. Jesus, à medida que ia sentindo todas as dores do seu corpo, ele dizia: se fosse só isso, eu estava feliz. Se fosse para passar só por isso. Mas cada dor, cada chicotada, cada cusparada, cada humilhação, cada pancada era um prenúncio da separação que ele sabia que teria que passar por amor de nós. Eu acho que eu já estou pregando a parte da noite. Mas o que me chama a atenção é que depois desse drama todo, o verso 42 diz que ao ouvir, e deve ter sido um brado doloridíssimo. Por quê? Porque primeiro, ninguém entendeu. Porque Jesus resolve gritar em aramaico e o povo não dominava a língua. Tanto é, eu sei que eles não entenderam porque Mateus teve que traduzir e mostrar que ninguém entendeu. Ah, ele está chamando por Elias. Ninguém entendeu o que Jesus falou. Ele eu sei que alguém, ao ouvir, repare no brado, ao ouvir Jesus, pensou assim: essa doeu. Essa doeu. E repare que, e logo, olha o caráter de urgência no verso 48, e logo um deles, dos soldados obviamente, que os discípulos tinham corrido, um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu-lhe a beber. O que está faltando aqui? É dizer que Jesus não aceitou. Mas o fato é que ele aceitou. Pode conferir no texto, não tem nenhum momento de Jesus dizendo que não aceitou. Pelo contrário, em outros evangelhos fica claro que logo depois de ele ter bebido o vinagre, ele morreu. Ou seja, ele bebeu o vinagre. E a minha pergunta é: por que beber vinagre? E vinagre é uma corrupção do vinho. Por que beber vinagre quando o vinho deixa de ser vinho e passa a ser outra coisa? Vinagre. Por que recusar o que alivia a dor e beber vinagre? Alguém aqui já se atreveu a fazer isso? Quando eu conheci minha esposa, ela era fascinada por vinagre. Gostava de pôr um vinagre na salada. Aí Deus me trouxe como redentor. Ensinei para ela a usar limão. Aí sabe o que aconteceu? Hoje nós compramos em casa limão, vinagre com limão. É uma coisa bem... Casamento faz isso com as pessoas. Eu não era muito fã de vinagre. E imagine o que é você casar com uma pessoa tão doce, com um gosto tão... Como é que é? Vinagre amargo? O que é aquele troço lá? Sei lá o que é aquilo. Sei que tem gosto de vinagre. E ela fazia uma salada assim, caprichada no vinagre, que para adoçar a boca você tinha que olhar para ela para ver se aliviava, né? Que se emocionava quando comia. Ela gosta de vinagre. Alguém gosta de vinagre assim, mas nem ela eu já vi beber vinagre.
Nem ela, que gosta, ó. Eu fiz todo o drama aqui para mostrar o quanto ela gostava de vinagre. Eu nunca vi ela pegar. A gente, algum tempo atrás, né, temos um projeto particular que ninguém sabe, né? Ao longo de 6 anos eu venho fazendo uma dieta que nunca acaba, porque ela nunca começa. E descobrimos um vinagre de maçã que emagrece. Ele está lá em casa. Não é mentira, viu? Não emagrece. Tem que tomar para emagrecer. Porque só comprar o vinagre é a segunda vez que eu compro, nada resolve. Mas, gente, pelo amor de Deus, se eu tiver que beber vinagre para emagrecer, morro gordo e feliz. E a pergunta é, por que Jesus, na cruz, toma o vinagre e não o vinho? O que podia aliviar, ele recusou, mas na cruz ele aceitou o vinagre. Repare que essas não são questões tão somente ligadas às necessidades físicas que essas bebidas trabalham. Então repare, se você simplesmente focalizar nas propriedades do vinho com fel e do vinagre, dizendo que Jesus às vezes escolheu por conta disso, no meu entender você perde o foco do que Mateus quer te apresentar. Estaria Mateus querendo apresentar para nós um Jesus que conhece as propriedades do vinagre? Balela, ele as criou. Ele não as conhece, ele as criou, ele as fez. Então a questão é, por que no vinagre ele não provou? O que ele tomou? Jesus não veio simplesmente, e é aqui que eu quero chegar, Jesus não veio simplesmente para nos apresentar o caminho. Ele era o caminho. Ele não veio apenas para comemorar a Páscoa, mas ele era a Páscoa. Ele a performa, ele a encarna. Abra a sua Bíblia no Salmo 69. E com respeito a esse detalhe, descubra o que lá está escrito. Salmo 69, 21. Você pode começar no verso 20. Eu vou começar no verso 20. É claro que todo esse salmo caminha para cá, então a leitura dele completa é muito válida, mas seus olhos vão alcançar, por exemplo, o verso 19, verso 18. Você fala, nossa, mas são versos tão importantes, por que o senhor não vai ler? Porque eu tenho mais uma coisa para falar e isso vai demorar um pouquinho. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Jesus não aceitou o vinagre só porque o vinagre era a maneira deles dessedentarem o moribundo na cruz para aumentar o seu tempo de permanência no sofrimento ou diminuí-lo. Mas Jesus estava muito mais preocupado em cumprir as profecias do Antigo Testamento do que em aliviar suas dores ou encurtar o seu sofrimento. Jesus bebe o vinagre por muitos motivos. O mais simples dele, e o que eu mais prefiro, é o motivo profético. Ele bebeu vinagre porque é isso que estava dito a respeito do Messias no Velho Testamento. Ele está na cruz, ele está sofrendo, ele está com sede, ele está bradando de dor e sem consolo. Repare, busquei consoladores e não achei. Deus meu, por que me desamparaste? Alguém corre e lhe dá vinagre e ele fala, bom, faltava uma última profecia para eu cumprir antes de morrer. Um detalhezinho que ficou esquecido lá, deram a beber ao filho de Davi vinagre. E aí ele bebe o vinagre só para dizer que ele é o Messias. E morre. Mas volte para Mateus 27. Eu sei que vocês estão indo e voltando, e eu não prometo que essa será a última vez, mas vamos voltar para lá de novo. Tem um detalhe aí que, obviamente, no momento que isso aconteceu, me chamou a atenção. Qual o detalhe?
Verso 50. Porque eu estava estudando as questões das bebidas, chegamos ao verso 50. O vinagre veio porque Jesus clamou em alta voz. E no verso 50, diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. É claro que eu fiquei curioso para saber o que Jesus clamou antes de morrer. Seria o vinagre a última profecia a ser cumprida? Não. Aí eu fui caçar o que Jesus gritou com grande voz antes de morrer, porque diz que logo depois disso ele entregou o Espírito. E aí ele morre com grande voz. Então aquela cena de filme em que Jesus está crucificado e fala e morre, está errada. Parece que o último brado foi ainda maior e mais gritado do que o brado de desespero do verso 46. O que é que Jesus gritou aqui? Bom, é um detalhe, é rápido, mas faz toda a diferença. E eu estou com esse troço engasgado desde o primeiro capítulo de Mateus, porque eu queria chegar aqui. Meu maior medo em expor Mateus e não chegar até aqui era não falar desse texto. Claro, tem muita coisa pela frente ainda. Final do capítulo 27, capítulo 28, tem coisas maravilhosas. Mas me chama a atenção um detalhe de hoje de manhã e o texto de hoje à noite. Vamos lembrar, além da refeição Seder, alguém lembra o que é isso? Faz 4 semanas que eu estou falando disso, né? Vocês ainda vão me surpreender um dia lembrando de tudo que eu vos falei. A refeição Seder, não mais, né? Só que não, né? Além da refeição Seder, a refeição Seder era aquela refeição de Páscoa feita em casa. Então era assim que era chamado o momento em que se comiam as ervas amargas e na sequência o cordeiro. Era chamado de refeição Seder, tá? Que era observada em reuniões familiares. Mas a comemoração da Páscoa, as celebrações da Páscoa do primeiro século também eram observadas em público. Está lembrando dessa história? Falei dela na semana passada, do momento em que o sacerdote, ou o sumo sacerdote, melhor dizendo, trazia para o pátio o cordeiro que seria imolado e o amarrava a uma estátua, exibindo-o para que fosse examinado pelo povo e que, testemunhado pelo povo, fosse provado que aquele cordeiro não tinha nenhum defeito. Era o momento do exame do cordeiro que seria oferecido. Então, o que está acontecendo? Havia uma cerimônia particular em casa e uma cerimônia pública, onde o cordeiro era imolado, a Páscoa, a celebração da Páscoa, no seu caráter público, de maneira corporativa, numa cerimônia solene e impressionante, presidida pelo sumo sacerdote no pátio do templo. E a Páscoa pública possuía o seu próprio conjunto de tradições. Vários dias antes da Páscoa, no 10º dia de Nissan, conforme prescrito em Êxodo 12, verso 3, o cordeiro para o povo, como ele era chamado, olha que nome curioso, o nome do cordeiro da cerimônia da Páscoa pública era Cordeiro para o povo. E esse justamente é o nome que é dado em Êxodo 12, 3 ao cordeiro público. Cordeiro para o povo, ou sacrifício para o povo. Não é à toa, viu? Não existe nenhuma coincidência e nenhuma curiosidade. Tudo isso foi planejado por Deus. Então, o cordeiro para o povo era colocado em exibição no pátio do templo para que todos pudessem examiná-lo. Mas olha só que interessante. Às 9 horas da manhã do dia 14 de Nissan, como pano de fundo para o sacrifício de milhares de cordeiros para as celebrações familiares, o sumo sacerdote conduzia o cordeiro para o povo até o altar e o amarrava numa estaca, onde ficava aguardando o momento da imolação na hora do sacrifício à tarde. Eu vou explicar o que acontecia.
Depois que o cordeiro era exibido, esse cordeiro era levado ao altar. E para que, obviamente, ele não corresse dali, o cordeiro era amarrado a uma estaca de madeira. Então, o que você tinha no altar de Deus, onde o cordeiro para o povo seria imolado, era um cordeiro perfeito na madeira, amarrado no madeiro. Te lembra alguma coisa? Uma outra curiosidade é que isso tinha horário para ser feito, óbvio, porque no cair da tarde todo mundo traria os seus cordeiros para serem imolados, levados para casa, assados e comidos. Então tudo isso tinha que acontecer rápido, mas a cerimônia pública tinha que ter toda aquela pompa e parecer que ninguém estava com pressa. Então, às 9 horas da manhã, esse cordeiro era levado para o altar e lá esperava até o momento do sacrifício, que acontecia às 3 horas da tarde, onde o cordeiro, esse horário, quando o cordeiro para o povo era imolado, sua garganta era cortada e o seu sangue era recolhido, enquanto o sumo sacerdote recitava a fórmula litúrgica para a oferta pacífica. Ninguém matou a charada? Olha, dá uma olhadinha aí no verso 45. O que nós sabemos é que desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. E por volta da hora nona, você tem os relatos finais que culminam na morte. Mateus torna as coisas difíceis, eu concordo. Porque Mateus trabalha com duas tradições no final do seu evangelho. Então tem hora que ele marca o dia e a hora como se fosse um galileu, tem hora que ele marca o dia como se ele fosse um judeu. Lembrando que os galileus eram mais tradicionais em certos pontos, os judeus em outros, mas havia uma assimilação da cultura romana, de uma forma como marcava a hora. Aí chega no final, depois que Mateus vem trabalhando como se romano fosse, ele começa a marcar o tempo como se ele fosse judeu. Então eu confesso que dá uma bagunçada. Mas o que é importante aqui é você fazer as contas da hora que o dia começava até a hora que o dia terminava. Que hora era a hora sexta e que hora era a hora nona. É só você fazer a conta de que horas que começava o dia, que não era meia-noite. Porque se for a meia-noite, como nós marcamos, então das 6 horas da manhã até as 9, houve trevas. Dependendo do dia, isso acontece em Poá. Então, não tem grandes dificuldades. Mas se o dia começa antes, e se eu dissesse a você, aí eu podia provar aqui, mas fica mais difícil de provar. E se eu dissesse para você que a hora sexta, como era conhecida, seria o equivalente à nossa 9 horas da manhã? O que você diria se eu dissesse isso? E se eu dissesse que da hora sexta à hora nona, na verdade a hora sexta não era 9 horas da manhã, perdão. A hora sexta era meio-dia. E a hora nona, é só você fazer a conta. Trocar em miúdos. Sabe que horas era a primeira hora do dia? Você sabe. Porque logo em seguida diz que no dia seguinte, não aqui nesse evangelho, né? Na primeira hora do dia as Marias foram ter no sepulcro. Que horas que era? Que horas que era? 6 horas da manhã. Faça a conta. 6 horas depois, na hora sexta, que horas que era? Meio-dia. Na hora nona, que horas? 3 da tarde? Gente, mas não é coincidência isso? Que horas que Jesus morreu? Olha para o texto, irmãos. A hora sexta, a primeira hora do dia era 6 horas da manhã. Era assim que alguns contavam essa hora. Então, ao invés de 1 hora da manhã ser a hora imediatamente depois da meia-noite nossa, a 1 hora da manhã era às 6 horas da manhã. Era a primeira hora da manhã. Da meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas. Ou seja, Deus transformou meio-dia em meia-noite. Houve trevas. Onde eu quero chegar, meus irmãos? 9 horas da manhã está amarrado o cordeiro lá
esperando ser imolado. Que horas que esse julgamento começou? Que horas que essa palhaçada que chamaram de julgamento começou? Desculpa, mas é que eu fico irritado com Pilatos. Aí Jesus vai para a cruz. Eles estão lá, esperando o momento da crucificação. Vira a um eclipse, tudo fica escuro e Mateus registra o horário. 12:00 às 3h da tarde. Ou, se você preferir, da hora sexta à hora nona. O que acontecia há pelo menos um século, para ser legal. Tinha mais tempo do que isso. Mas há pelo menos um século, o que acontecia em Jerusalém às 3h da tarde. Às 3h da tarde, o cordeiro, lá no templo, o cordeiro da Páscoa, tinha sua garganta cortada e o sangue recolhido. Por volta da hora nona, Jesus começa a clamar, como que nos seus momentos finais, preparando-se para morrer. Repare agora em João 19:30. João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, eu disse que Jesus tinha tomado vinagre. Disse, o que ele disse? Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Essa expressão consumado, ela é difícil de traduzir, porque ela tem vários significados. Um escritor, um teólogo, recentemente, ofertou um artigo na internet em que ele trabalhava a expressão que pode significar, um dos 5 possíveis modos de traduzir essa expressão, como está pago, e focalizou na questão do pagamento. A expressão teléu, da onde vem está consumado, que Jesus grita, não tem a ver só com pagamento, mas com tudo aquilo que a Páscoa significava. E o que eu acho mais fantástico disso aqui é que Jesus usa uma expressão conhecida. A hora do dia está repleta de significado. O cordeiro para o povo está preso à estaca desde as 9h da manhã. E no momento exato em que o sumo sacerdote estava amarrando o animal irrequieto, Jesus estava sendo pregado na cruz do outro lado do muro, diante dos olhos do mundo. E à tarde, no horário tradicional de imolação do cordeiro para o povo, o sumo sacerdote corta a garganta do animal, conclui a oferta pacífica, a oferta de paz, com uma declaração litúrgica habitual. E o que o sumo sacerdote está fazendo com o cordeiro da Páscoa, terminando de o matar, como que concluindo aquela cerimônia, o que ele diz cerimonial e liturgicamente para o povo está consumado. Então, quando você olha para a cruz, às 3h da tarde, no mesmo momento, enquanto o sumo sacerdote no templo imola o cordeiro da Páscoa, Cristo na cruz, o verdadeiro cordeiro, eles dizem ao mesmo tempo, juntos, a uma só voz, Cristo na cruz, o sacerdote no templo, está consumado. O que eles estão dizendo ao mesmo tempo, Jesus morre, a última frase dele não é simplesmente fiz o que foi mandado, mas eu sou o sumo sacerdote que preside o próprio sacrifício, e eu vou declarar o que um sacerdote diz quando o cordeiro é ofertado e morto, está consumado. Então ele entrega o Espírito e ele mostra que ele é o Messias. Ele é o sumo sacerdote que se oferta como o Cordeiro de Deus. Isso é fantástico. Porque não dá tempo de ninguém revidar, ele morre. Agora imagine quão fantástico é, por um momento,
Enquanto o povo está ouvindo o sumo sacerdote dizer está consumado no templo, Jesus grita incomodando do outro lado do muro, de modo que todos possam ouvir que o verdadeiro sumo sacerdote está dizendo está consumado. E a gente quer entender o que aconteceu na cruz das piores perspectivas possíveis. Exatamente no mesmo instante, do outro lado do muro, Jesus, o sumo sacerdote, que presidiu o seu próprio sacrifício, também exclamou: está consumado, dando o seu último suspiro. Jesus não apenas comemorou a Páscoa, ele a encenou e ele a encarnou. Ele era a Páscoa. Eu queria perguntar a você se esses detalhes não mudam a sua visão da cruz de Cristo. Se não muda a sua visão de quem Mateus está apresentando neste evangelho. Porque para mim, muda tudo. Jesus não grita está consumado por fazê-lo, mas para mostrar que Ele é o verdadeiro sumo sacerdote e a verdadeira oferta. Ele tem, reparem na autoridade que Ele tem sobre tudo o que está acontecendo. Por um momento a gente pensa que Ele perde o controle. Ele bebeu do vinagre. Ele fala, não, o vinagre é uma profecia. E quando você abre os olhos, Ele diz, bom, agora acabou. E eu já vi muita gente dizendo, ele diz que acabou porque o vinagre era a última profecia que faltava para cumprir. Quando ele bebe o vinagre, ele diz, bom, agora acabou, não tem mais profecia para cumprir, essa era a última, está consumado. Mas não, quando ele diz que está consumado, é porque ele está se colocando na condição de sumo sacerdote, e como quem imola o cordeiro, que era isso que o sacerdote fazia enquanto cortava a garganta, ele dizia, está consumado. Mas o sangue que nos salvou não era o sangue que era recolhido pelo sacerdote no templo, mas o sangue que Deus recolheu do que pingava da cruz. Esse é o sangue que dava o seu direito de cruzar aquela porta, se sentar aqui e cultuar a Deus. Aquele era o sangue que faz de você alguém apto para entrar no Santo dos Santos e orar, porque antes nem isso lhe era possível. Aquele sangue te dá o direito de sentar aqui, beber de um vinho doce, comer de um pão gostoso, que não é amargo, que não é sem sal, nem sem fermento, que dá a você o direito de dizer que é filho de Deus. E sabe o que aconteceu depois que Jesus bradou em alta voz? Pois é, todos tiveram que chegar à conclusão, na voz daquele centurião solitário, que não sabia direito o que estava acontecendo, mas acabou falando mais do que sabia. Este verdadeiramente é o Filho de Deus. É aqui que Mateus quer chegar. Quem você acha que é Jesus? Ele vai continuar sendo quem ele é, apesar de você não concordar, mas Mateus quer te ajudar a essa conclusão. E é a primeira vez no evangelho todo em que ele deixa a conclusão chegar ao fim. Mas essa conclusão é alvo da nossa meditação à noite. Jesus é o Cordeiro de Deus, Mateus prova isso. Jesus é o sacerdote, Mateus prova isso. Jesus é o rei, Mateus prova isso. Jesus é profeta, Mateus prova isso. A pergunta que fica e que nos resta responder é: o que há de tão extraordinário na morte do Redentor? São só os sinais? Ou o que esses sinais significam? À noite é sobre isso que nós vamos falar, sobre a crucificação. Que Deus os abençoe e nos edifique a todos. Amém.